E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, companheiros da Rádio Rio de Janeiro, ouvintes. É um prazer estarmos aqui para estudarmos juntos as obras de André Luiz. Estamos agora o livro Nosso Lar e estamos no capítulo 2, Clarencio. Amigos ouvintes, com muita alegria que estamos novamente aqui, a fim de estudarmos um pouco, conversarmos, comentarmos sobre essa obra maravilhosa, Nosso Lar. Obra psicografada, lembrando sempre, psicografada por Francisco Cândido Xavier, de autoria do espírito André Luiz. E no último programa, nós estamos comentando sobre o reconhecimento já por André Luiz de que poderia existir o autor da vida, quando ele falava que estava colado ao lodo da terra, no seu sofrimento, no seu aprendizado, que é o de todos nós. Esse colar do lodo da terra, lembrando, nós vez por outra nos sentimos. E é bom sentir, porque às vezes nós estamos lá e dizemos que não. Mas é bom sentir, pelo menos já estamos reconhecendo. Então foi isso que nós comentamos e vamos continuar, Aqui, é preciso haver sofrido muito. É o parágrafo 9. Parágrafo do número 9, E começa assim, ele começa com uma exclamação: é preciso haver sofrido muito. E nós vamos iniciar com um comentário de Allan Kardec. Não, sofrido muito para quê, Marco? Peraí, nós vamos iniciar... tem que Peraí, nós vamos iniciar com um comentário de Allan Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz que pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo nas suas boas resoluções. Então, os bons espíritos, pela prece, acorrem a nos sustentar nas nossas boas resoluções. Então, vamos colocar esse raciocínio do Evangelho no que o André Luiz está falando. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. Quem está com o rosto colado no lodo da terra, ou como na parábola do filho pródigo, querendo comer a comida dos porcos, vai entender que a oração realmente tem as suas belezas. Vai. No nosso nível evolutivo, nós precisamos disso para entender a beleza da oração, que é o que Jesus fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Mas é preciso estar cansado e aflito. Não teríamos necessidade, mas pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, que, como diz Emmanuel, são os séculos de sombra do nosso comportamento que nos acompanham, a gente ainda precisa disso. Ao nosso nível evolutivo, realmente, só a dor e a aflição vai fazer com que a gente estabeleça uma conexão mais profunda com Deus. Mas isso não seria necessário se a gente já soubesse amar, porque as belezas da oração, com certeza, também são sentidas por aqueles que amam. Mas ao nosso nível evolutivo, infelizmente, a nossa rebeldia, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, esses inimigos que vivem dentro de nós, conosco, eles só deixam a gente perceber realmente a beleza da oração quando a dor ela chega até nós, quando a aflição chega até o nosso domicílio. Então, e justamente aí ele continua. Ele diz que é necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. Então, o que é o remorso? O remorso, você reconhece que errou e que não reconhece e vê o que poderia ter feito e não fez. Só que aí o remorso é o grande perigo que nós temos, os espíritos dizem, para aquilo desvendar por um suicídio. Nós vamos falar de suicídio.
já nos próximos capítulos, nos próximos programas. Porque, por exemplo, vamos tomar a lição, um exemplo aqui, eu fazendo uma analogia com a lição de Pedro, comportamento de Pedro. A traição de Jesus, né? Nós sempre focamos em Judas, a traição de Jesus. Vendeu o mestre por 20 e tantas moedas e tal. Mas o comportamento de Pedro não foi diferente, ou até pior. Ele negou o amigo. O amigo foi... E outra coisa, eu sei que onde eu li que, inclusive no Evangelho está dizendo que foi uma mulher que perguntou a ele, né? E mulher na época de Jesus nem falava direito, né? Mas, nem podia falar direito, né? Mas, e você conhece ele? Não conheço, nunca vi, não sei. Olha, você negar o amigo na hora do sufoco, o amigo está sendo preso, injustamente, sem direito a advogado, a defesa nenhuma, não fez nada. E ele está sendo preso injustamente. E você dizer que não conhece, que não vai ajudar, mas Pedro e o galo cantou, como Jesus já tinha falado. O galo cantou, ele negou 3 vezes, o galo cantou, como Jesus tinha falado anteriormente para ele, na noite anterior. E ele negou, mas Pedro caiu em si, chorou, sofreu, mas ele caiu em si, reconheceu o erro e partiu para frente. Foi a pedra angular da igreja, no caso da igreja, em sentido de congregação, na Casa do Caminho, né? Que nós podemos ver muito bem no livro também fantástico, Paulo Estevão, né? Ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então, essa questão do remorso aqui vai haver, mas o importante é o nosso reerguimento, porque Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e tenha a vida eterna. André Luiz, ele dá um sinônimo aqui para oração, para prece. O sinônimo é elixir de esperança. Porque sem esperança fica muito difícil você poder ultrapassar os seus problemas, as suas dificuldades. E ele diz que ele resolveu tomar esse remédio. E é um recado para todos nós, que a gente, nas aflições, nas dificuldades da vida, que a gente não se esqueça desse remédio, desse elixir, que é a oração. Porque a oração vai nos trazer a esperança e a confiança no socorro divino, que muitas das vezes não é aquilo que esperávamos, mas é o melhor, porque Deus é um pai, e um pai bom nunca vai dar coisas ruins aos seus filhos. Então é interessante, eu li em casa, olha como são as coisas, eu li em casa esse parágrafo, né, para a gente poder estudar aqui juntos, mas só agora eu entendi que ele estava dando um sinônimo para oração, para prece, o elixir da esperança, que na nossa farmacinha possa conter também os elixires espirituais, que são a oração, a boa leitura, uma boa leitura, o próprio Evangelho, e a melhor leitura que existe no mundo é o Evangelho de Jesus, sem dúvida, pelo menos na minha opinião. Então, que a gente não se esqueça de pegar esse remédio, já entendendo que as nossas doenças, quando elas aparecem no corpo físico, elas são o resultado da enfermidade da alma. Muitas das vezes a dor que vai aparecer num determinado órgão é nos alertando para mostrar que talvez a gente estivesse saindo da rota divina, que nós estivéssemos a caminho de alguma coisa muito pior. Então, quando a aflição chegar, a enfermidade, a dificuldade, o desânimo, que a gente também tenha na nossa farmácia alguns remedinhos espirituais. E 2 deles, oração e evangelho. Não sou médica, não, Marco, mas estou dando uma receitinha aqui. Mas a receita não é minha. A receita é dos bons espíritos e, sobretudo, de Jesus. Só pode acrescentar aí trabalho também, né? O trabalho no bem. Mas é que a pessoa, às vezes, enferma, né? O trabalho dela é no pensamento. Isso, também trabalho. Assim como Jesus falou que nós podemos errar por pensamentos, atos e palavras, também a gente pode trabalhar pensamentos, se não puder, por atos, né? Vamos lá. Então, só voltando um pouquinho.
para a gente ter a ideia completa do parágrafo. Né? Parágrafo de número 9. 9. Né? Espera aí só um pouquinho aqui. Livro dos Espíritos. É que nós estamos aqui, vocês não estão vendo, mas estamos aqui cheios de livros. E a Tereza está pedindo livros dos Espíritos. Estudar tem que ser ela com quer livro. Colar. Não tem jeito. Ela quer colar, mas vamos lá. E ele continua. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam. E aí é o que a Teresa falou, esse elixir da esperança dissipa as neblinas espessas. Por quê? Porque foi sincera. A oração foi realmente sincera. Ela não foi da boca para fora. Às vezes a gente brinca lá no centro, Marco Aurélio gosta de brincar, que às vezes a nossa oração vai para o céu, mas para o céu da boca, não passa do céu da boca. Porque é uma coisa assim, vulgar. Nós realmente não estamos realmente querendo aquilo. Não estamos, né, desejando, almejando. Né? E aí as neblinas se tornam espessas. Foi aquilo que nós lemos da oração ser comparado com uma lâmpada em um ambiente desarranjado. Ela dissipou a neblina que você não estava vendo, talvez, aquilo, mas a casa precisa ser arrumada. E aí continua. Só um instantinho, Marco. O que eu lembrei de ler é a pergunta 660. A prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal. Foi o que o Marco leu, né? E na pergunta 658, Allan Kardec pergunta aos espíritos: agrada a Deus a prece? Resposta: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Foi o que nós conversamos sobre a questão da forma não ser importante para Deus, para Jesus e para os espíritos. O importante é a essência, que saia do seu coração aquela oração sincera. Porque palavras por palavras, papagaio também fala, repete. Então a gente vai começando a entender que a oração não tem que ser decorada, ela tem que sair do coração, sair da boca da alma. Então o André Luiz, quando ele faz essa prece sincera que saiu do seu coração, como o Marco leu aqui, as neblinas espessas se dissiparam. Mas essas neblinas espessas estavam dentro dele. Ele não conseguia enxergar nada porque ele estava em trevas. Por isso que Jesus nos orienta que a gente aprenda a brilhar a nossa luz. E a gente lembra aqui um caso muito parecido no Evangelho, está narrado nos Atos dos Apóstolos, que é a cegueira de Paulo. Paulo, ele está cego depois que ele vê Jesus, ele fica cego, mas ele não fica cego naquele momento, ele já trazia uma cegueira espiritual muito grande, porque o seu orgulho não deixava ver que ele estava maltratando pessoas, ele estava martirizando verdadeiramente pessoas, ele mandou arrancar unha, mandou açoitar. Então, aquela culminância da cegueira, ela culminou quando ele viu Jesus, mas ele já estava em trevas, como o próprio André Luiz. Ele já caminhava em trevas, enquanto encarnado, desencarnado a situação piorou, porque aí mesmo que ele, como ele diz, ele não sabia a quem recorrer, ele se sentia vivo, mas sabia que tinha morrido, o desespero só. Quando ele tomou o elixir da esperança, quando ele orou sinceramente, as nuvens se dissiparam e ele enxergou o mensageiro, que a gente vai ver aqui, que tem o título do capítulo,
que é Clarencio, como Paulo de Tarso. Deus, a gente não leu aqui que Deus é sempre agradável a Deus a prece. Então, Deus envia uma resposta. E a resposta para Paulo é Ananias, é um missionário de Jesus. Ananias vem ajudá-lo para que ele passe a enxergar a vida com outros olhos, passe a realmente a reconhecer Deus como Pai, como autor da vida. E é o que vai acontecer com André Luiz. A oração sincera, porque em Atos dos Apóstolos, quando Deus chama Ananias para ver Paulo, Deus, no caso, né, quando Jesus chama, está lá em Atos que Jesus pede para Ananias para visitar um homem que está orando há 3 dias. Como André Luiz, a oração que ele nem sabe quanto tempo levou, mas que realmente ele orou. E aí Ananias vai ajudar a Paulo na sua cegueira espiritual, que é a pior de todas, do que a cegueira material. No caso do doutor André Luiz vai acontecer a mesma coisa. A oração dele é tão fervorosa, é tão sincera, que ele consegue, as neblinas espessas vão se diluindo e ele consegue ver a ajuda que Deus enviou para ele e já tinha enviado há muito tempo. Isso que a Tereza colocou, Ananias, né? Interessante. Está no livro, lembrando, está no livro Paulo Estevão. E nos Atos de Apóstolos, mas tá muito bem, mas também está muito bem explicado no livro detalhado. No livro Paulo Estevão, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Por favor, quem não leu, leia, porque é uma obra imperdível, não podemos perder essa oportunidade, é muito aprendizado, né? E interessante que o Ananias é quem ele ia matar. Ele foi a Damasco matar Ananias e fica cego, porque tem uma visão, né? Uma visão muito clara da brilho de Jesus, que brilha mais do que o sol, e fica cego e durante 3 dias. E quem cura ele da cegueira é o passe de Ananias. Deu passe nele e curou. É quem ele ia matar. E Jesus tem umas coisas, né? Realmente. Porque... É como se Jesus chegou para a gente e falou assim: ó, Saulo, vem aí. Mas, senhor, é aquele que vem me matar? Eu vou dar passe? Doutor Haroldo conta isso uma coisa muito, muito interessante. É esse mesmo, meu filho. Mas o senhor tem certeza que é ele mesmo? É ele mesmo. É assim, né? É assim que funciona. Tudo são flores a caminhar para Deus, né? Como diz o Jesus Gonçalves. Então, pegando isso que a Tereza falou, esse gancho, né? A ideia da oração, que é muito importante, é fundamental. Eu lembrei aqui o Divaldo, uma palestra muito antiga, ele coloca esse verbete orar, né? Orar não é o mesmo que rezar. O Divaldo fala isso numa palestra bem antiga. Rezar é repetir palavra memorizada. Isso não é orar. Orar é abrir a boca da alma. Você pode até fazer a sua Ave Maria, o seu Pai Nosso, mas abrindo a boca da alma e se impregnar de Deus. Porque orar, se fosse rezar, seria um privilégio de quem fala. Eu mudo. Como é que ia ficar, né? Então, orar é abrir a boca da alma. E nós estamos aqui com um livro muito interessante. Interessante não, muito bom. Do espírito Joana de Ângeles, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. O nome do livro é Espírito e Vida. É muito bom esse livro. E a Joana, ela fala aqui que orar, num dos capítulos do livro, ela fala: orar é mais do que abrir a boca e pedir. É comungar com Deus, banhando-se de paz e renovação íntima, que é o que o André Luiz fez, porque ele estava no sofrimento, ele tinha necessidade disso, ele buscou isso, que foi um grande passo dele, porque nós vamos ver, inclusive, nas próprias obras de André Luiz, futuramente, nós vamos ver casos de irmãos que estão há séculos na mesma situação, reconhecendo o poder de Jesus, mas não querendo se renovar. Opção. Livre-arbítrio, ninguém mexe. Mas vai chegar uma hora que vai ter, porque a lei de Deus é de amor, é lei.
e lei é cumprida. Se a lei de Deus é a lei de amor, o nosso livre-arbítrio real está no pensamento, como diz o Livro dos Espíritos. Mas a lei de Deus é de amor. Vai chegar uma hora que nós vamos ter que partir para isso, de um caminho mais difícil para uns, um caminho menos difícil para outros. Mas a lei é de amor, não tem jeito. Nós vamos ter que aprender a amar, que nós não sabemos ainda. Nosso amor não é real, é egoísta. Então, continuando, né? Foi nesse instante, né? Aí agora que vem. Apareceu o anjo. Peraí que eu me perdi aqui. Foi nesse instante que as neblinas... Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente. Inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara, não desampara ninguém. Então daí nós já vemos a situação do espírito já mais evoluído, que é esse velhinho aqui que nós vamos saber quem é. Porque muitos de nós viríamos aquela situação e poderíamos falar assim: já cansou, meu filho, de fazer besteira? Agora levanta e vamos embora. Não é assim, não é? A situação não é assim que se deve fazer. Então ele diz: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara, né? É bom você sair de um sufoco desse quando ele está e receber uma saudação dessa, né? Com certeza. Amargurado pranto banhava-me a alma toda. Continuou chorando. Emocionado, quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava. Mas, reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir: quem sois, generoso emissário de Deus? Ó, já começa a falar. Como é que já mudou? Então aquela rogativa durou muito tempo mesmo, que ele fala. Eu nem sei quanto tempo durou, ele fala anteriormente. Então durou, porque ele já fala: deveria existir um autor da vida, né? Aí ele começa pausando, ele vai escalando. Até agora, emissário de Deus. Opa, que beleza. E às vezes, como ele diz no início do livro, uma existência, nós lemos isso antes, né? Um ato. Uma existência, um ato. Um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Uma morte, um sopro renovador, que é o caso. Então, quantas existências foi preciso para ele falar isso aqui agora? Quantas foram? A gente não sabe. E para nós? E para nós que já temos o conhecimento do Espiritismo, como é que fica? Nossa responsabilidade é muito maior, né? Então, quantas existências para nós, quantos sofrimentos nós vamos ter que passar para começar realmente a combater mais esse homem velho que está dentro de nós, que é o que está acontecendo com ele. Uhum. Uma das batalhas dele já começou, já está vencendo, reconhecimento da divindade, não é? E aí a resposta, que é o título o inesperado do capítulo... benfeitor sorriu, que é o título do capítulo. Chame-me Clarencio, sou apenas teu irmão. Não é? Então, eu encerrando a nossa participação aqui nesse capítulo de hoje, ele diz que é apenas nosso irmão. É a humildade dos superiores, que jamais nos constrangem. Então, que Deus abençoe a todos os ouvintes, os seus lares, e que possamos novamente amanhã nos encontrarmos para estudar mais um pouquinho essa obra magnífica. Fiquem com Deus. Obrigado pela atenção, fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe cada dia. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.